achei a vida eterna. Oh, achei um novo caminho. Oh, não sabia onde ir. A vida está em Senhor Jesus. E era como uma ave voadora, fugindo sempre à morte. Oh, não sabia onde ir. A vida está em Senhor Jesus. E era como uma ave voadora, fugindo sempre à morte. Oh, não sabia onde ir. A vida está em Senhor Jesus. Semana oyo wana azalaki te na biso kati na mposo mobimba. falamos que iniciamos novo tema. Tolobaki ete tobandi motu ya liteya ya sika. O pregador Isaías, que estava aqui conosco, Motei Ezayi oyo azalaki na biso awa elongo que viajou, pe asili kosala mobembo que está agora em Mbanza Congo, oyo akutami sika oyo na Mbanza Congo, porque o nosso estado diz que para não passar ainda. oyo ete mbulamatali na biso alobaki ete abima nanu te. Ele estava a pregar sobre a obra de Deus. Ye azalaki koteya biso na ntina na mosala na Nzambe. Ele estava a pregar sobre a obra de Deus que te abençoará. Somente isso, você é filho de Deus. Azalaki koteya biso ete na mosala na Nzambe nde ekopambola yo, kaka yango yo kozalaka mwana Nzambe. Esse tema é muito importante. Motu ya liteya oyo eza penda ya motu ya mingi koleka. Muitíssimo importante. Eleki penda na motu ya mingi. E por isso falei que vou continuar a mesma ideia. Yango nalaki koloba ete na kokoba koteya bobele na likanisi ya motu ya liteya oyo. Porque há muitos irmãos que são fraco mesmo, para dar dízimo e ofertas. Oyo ete ekutami na bandeko mingi oyo bakutami penza na bolembu makasi, bolembu penza makasi ya kopesa moko na zo mpe makabo. O que é mais alarmante, eloko penza oyo apasi mingi, deveria ser irmãos novos convertidos, mas esses irmãos mesmo que são pilares das nossas igrejas, são eles que estão muito fracos no lado de dinheiro. pasi ezali mingi mpona nini? Likambo oyo ya kozala bolembu makasi ya kofuta moko na zomi mpe makabo esengelaki ekutama na bandeko bandimi liloba oyo sika, kasi nzoka ezali bango te, kasi mpasi ezali komonisama wapi bandeko bakutami na bolembu ya kofuta moko na zomi mpe makabo kati na sango ya ntango ezali bandeko babetaka tolo ete bawumeli mpena kati na sango na ntango. Esses mesmos antigos da mensagem, de 40 anos da mensagem, de 30 anos, de 20, de 10, são eles que não pagam, de ter muitíssima fraqueza de dízimo. Eza nde ya bandeko oyo bawumeli mpena bambula tukumi na ito pe 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans. Bango nde bakutami na bolembu makasi ya kofuta moko na zo mpe makabo. O que é grave é este. E yango nde eloko ya pasi makasi. O irmão é bondoso, Ndeko azalaka pena ndeko boboto. a irmã é bondosa, Ndeko mwasi mpe lokola ndeko boboto. todo mundo anda de louvar. Moto nyonso abwakelaka ye bafololo. Esse irmão, não vale a pena. Ndeko pena kotika ndeko oyo vraiment. Essa irmã vai mesmo no céu, essa irmã. Ndeko oyo azokende pena lola. Essa irmã, essa aqui mesmo não vale a pena, vai mesmo no céu. Ndeko ya mwasi oyo ozomona kotika ye pena nzela lola ezali ya ye. Agora, pergunta o tal irmão que vai no céu, anda a pagar dízimo oferta.
Je não sei, fraqueza total. Otunaka ndeko yo bwakeli bafololo koloba ete azokende lola pese motuna yo futaka moko na zombi pena na makambo sino penza lembu na ngai yangwana okangi ye. Pode fazer a mesma experiência. Sala kaka libiki oyo. Esses irmãos que você anda a louvar, começa a lhes perguntar um por um sobre dízimo, vai ver como é que está essa fraqueza. Bandeko yo bwakela bafololo lobelaka bolamu na bango ntango nyonso meka kaka osala libiki tuna bango okomona pena bolembu na bango yangwana. Essas irmãs, mesmo você anda a louvar, tenta um por um, uma por uma, e vai ver as desculpas. Bandeko ya basi o bwakela bafololo kolobela bango bolamu ntango nyonso meka kaka kopesa motuna ntina kofuta moko na zompe makabo okomona pena moko na moko azali kosesquiver koluka ekimelo. Uns não dão o mesmo dia, não dão, mas 40 anos da mensagem. Baike kutu, bapesaka ngo te, mais baumeli 40 ans kat nasam. Outros dão dízimo e ofertas, mas com atraso, 6 meses, um ano passou, depois vai assustar para recuperar rapidamente, e outros também nunca recuperam nada. Basusu okomona po afuta yango komona 6 mois penda futa kande yango te bamsusu inane kuta futa kate siko akosala nini alokola 6 mois eleki inane eleki afuta kate aluka récupérer futa mais nzoko bamsusu ata kuta bako récupérer balinga yango te. Esqueceu totalmente que dízimo existe. Abosana na ye ayeba kutu te ke moko na zombe sengeli futa maka. A irmã esqueceu. E começa a bolsa na ye que bafuta kama moko na zombe. É grave. Eza somo pensar. Outros pagam dízimos, mas nunca pagam ofertas alçadas. Ba mosusu bafuta kana bango moko na zombe. Kasi bona kofuta pena ofrande levé bafuta yango te. Ele só paga dízimo parola. Bafuta kama moko na zombe basukeliwa. Portanto, Malaquias 3 está falando de dízimos e ofertas alçadas. Malachi 3 ezotalisa biso esengeli lotomo kofuta moko na zombe pe ofrande levé. Não estou falando de oferta de adoração quando você anda a vir na igreja. Essa não é oferta alçada. Nazolo belanatina likabo wana te oyo bongisi na ndaku na yo tango zali koya ko sambela nzambe wana yango te babenga ka ofrande. Não é aquela ali que se fala no Malaquias 3. Yango wana te ofrande levé Malachi 3 ezolo bela. Está vindo na igreja, ozoya na église, levar essa oferta, não é isso. Yango wana te. Se tiver tua oferta alçada, pode levar na igreja e no momento da adoração pode entregar, ali tá bom. Só que o que déjà préparé e a kopesa ofrande levé uta na ndaku na yo. Tango comme na ndaku na moma ya kopesa makambo. Ozuika ofrande levé na opesi ya wana desamala. Mas há pessoas que esqueceram totalmente existe ofertas alçadas. Kasezana bato babosana na bango libela ete ofrande levé zalaka. É grave. Exato. Outros andam a dar dízimo por enquanto. Bafuta kamoko na zomi tango balingi. Hoje vai dar, mas não vai dar. Esqueceu, assustou, começou a dar, esqueceu mais, depois assustou mais. Sempre assim. Durante esses 40 anos da mensagem. Kati na bambula otukumi neye aumeli katnasam. E por isso esse tema é muitíssimo importante. Yangona mutualité eza pena mutualité mutuya mingi. Alguns pagam o dízimo, mas com muita hesitação. Kasi neti bafuta te. Quer dizer, dúvidas. Na tembe pensar furuka mitema. Outros dão ofertas com murmúrios. Bamosusu bafuta kamakabo na kuyimayima. Vou dar esse dízimo também. Eles também, esses diáconos. Tá murmurar, tá murmurar. Bagofuta moko na zomi kasi na kuyimayima. Moko na zomi o ifale na pesa me ifale pa. Basungi oyo pe lisusu makambazo sala. Azofuta me na kuyimayima.
Outros andam a mandar sobre os dízimos de Deus, andam a mandar. Bamosusu tango afuti moko na zomi apese yango mitindo. Anda a mandar. Anda a dirigir os dízimos. A dirigir kaba moko na zomi na ye. Quer dizer, ele que vai saber se vai dar ou não vai dar. Ayende moto akoyeba soka kufuta to akufuta te. Se a igreja tem um problema, eu não vou dar mais. Só que a igreja escuta bem na cocoso mona ya lobi na futa suste. Pastor ele falou, não expulsa essa mulher, não vou dar mais dízimo. Mokambi lobi na iko bengana mwasi hotel, logo lobi na kufuta sumo na zomi te. Pastor ele falou, deixa esse irmão, não tem dinheiro, não começa a enturejar, não vou pagar mais dízimo. Mokambi lobi tala tika ndeko mobali azala makukite pona kufunga yo tika au tena futa suste. Quer dizer, qualquer raiva contra o pastor, qualquer raiva contra o pregador, contra o diácono, então, vingança, dízimo, não vou dar mais. Kanda nyoso akozwa liboso mosungi, kanda nyoso akozwa liboso motei tope mokambiye a kolomani na kufuta sumo kwa zomi te. É assim que esse irmão anda a pagar dízimo. Le na lolengo ndeko afutela kamoko na zomi na ye. Quando aquela raiva do diácono acabou, começa a pagar. Soki kanda wana zabolo elongweye azongeli kufuta sumo kwa zomi. Durante os 30 anos da mensagem, esse irmão antigo na mensagem de 40 anos anda a pagar dízimo assim. Quando está em raiva, não paga. Quando o diabo está lhe dando raiva, não paga. Quando o raiva acabou, começa a pagar. Durante 40 anos, anda a pagar dessa forma. Ndeko yo umeli bambula tukumi nei tukumi sato. Ye afutelaka moko na zomi ne bongo soki asepeli afuti soki kaka kanda zabo na tie kanda na motema alobi akofuta lisusu te o mwa problème oko songo le pese kanda afuta te soki esili abandi soki kofuta kaka bongo Pena. mawa. E quando estamos a dizer Jésus revient, ele se levanta a cantar, Jésus revient, Jésus. Ele não sabe que a condição para ir no arrebatamento tem que ser irrepreensível. Stoki motindi nzembo atie nzembo Jesus vira. Ye patemi abandi ko yemba kombina Jesus vira. Abosa ni yete condition oyo Yesu apesaki mpona moto anetola makende lola esengeli azala moto azanga mpamela. Abosa ni nyonso Irrepreensível. oyo ozanga mpamela. Sem mácula. Ozana atali kwanza te. Em francês, c'est irréprochable. Na portugais balobi irrepreensível e santo. Sans tache, ni ride, ni rien de Sem semblable. mácula, nem ruga, nem nada de É semelhança. dessa forma que a pessoa ir no arrebatamento. Na lolengo nde moto akonetolama. Já iniciamos até a pregação. Kutusi tokoti na lite ya penza. Vamos ler agora Tokotanga sika. Neemias 1, capítulo 1 até 5. Néhémie chapitre 1 verset 1 à 5. Primeira parte falamos sobre o que é sustentar, Et tena liboso tolobaki nini yango ko sunga. sustentar é apoiar a obra para não parar. Ko sunga ezali kotia maboko na mosala nzambe ete etelema te. Esse sustentar, Yango nde babeki apoiar ko sunga. para ir à frente, para ir. Kotia maboko na mosala nzambe po ekende kaka liboso. Segunda parte falamos Et tena mibale tolobaki em que vamos sustentar, em que eu posso sustentar. na nini na sengeli kosungela kosala Vamos nzambe sustentar nos dízimos e as ofertas. nde nakoyeba kosungela yango na kopesa moko na zo mpe makambo. Agora, hoje vamos falar sobre como posso sustentar. É sustentar com amor. Siko lelo tokolobela lolenge nini nasengeli kosungela mosala nzambe esengeli nasungela mosala nzambe na A bolingo. pergunta é, essa pergunta é o nosso tema. Como posso sustentar a obra de Deus? Agora, hoje a resposta é sustentar com amor. Sustentar com amor. Motualité ezali lolenge nini nasungela mosala nzambe sikoyo yano mpona lelo ezali nasengeli kosungela mosala nzambe na bolingo. O nosso sujeito de hoje é sustentar com amor. Motualité na biso mpona lelo ezali kosunga mosala nzambe na bolingo. Sem amor, você não pode sustentar a obra de Deus. Kozanga bolingo yo koki kopesa maboko na mosala nzambe te Da boa kende forma. na lolenge malamu. Como na tua casa, sem amor,
Mesmo se você ganha 1 milhão de kwanza por mês, se você não gosta da tua mulher, ela te dizer que começa a me dar 100 mil kwanza, mesmo 50 mil por mês, para meus desejos, você vai negar porque você não lhe ama. Atako na mosala na yo, o ganhaka 1 million de kwanza par mois. Ete mwasi na yo amemeli yo baposane kolba ete mobali na ngai tango zwaka mbongo wana na sanza nyonso kamata ata 100 000 to pe 50 000 kabela kanga pona koyeba kosungana baposa na nga mike lokola yo olingaka mwasi na yo te okopesa ye yango pete olha discussão tala koswana ebandi mais se você le ama tanto kasi soki olingaka mwasi mingi même se dizer 50 você vai dizer bon vou começar a dar 100 ata ko mwasi na baposa na ya 5 yo pesa ka 50 yo olbate mwasi na nga 50 ya muke okobatila ye 50 ko pesa 100 000 na obra de Deus. Bongo pona musala nzambe. Você não pode sustentar a obra de Deus se você não gosta bem Deus. Yo koki ko soutenir musala nzambe te soki olingaka no nzambe à 100% te. Vamos ler Néhémias 1. Tokotanga Néhémie chapitre 1. Vamos ler de 1 até 5. Tokobana kotango bana verset 1 tina verset 5. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Maroba na Neemia mwana na Akalia na sanja na Kisilewe na elanga na ntuku mibale wana ezalaki ngai na Suzana ndako monene. Suzã é o nome de uma cidade. Suzana ezalaki kombo ya engumba songolo. Veio Anani, dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Anani moko na bandeko na ngai ayaki yempe bato ba mosusu longwa na Yuda natunaki bango mpona ba Yuda ba oyo bakimaki ba oyo batikalaki nsima na kokangama mpe mpona Yerusaleme. 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Balobaki na ngai ete litikali na mokili wana nsima na kokangama bajali na boloji monene pe na soni lopango ya Yerusaleme mpe ebwakami na nse pe bikuke na yango ijikisami na moto. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eyokaki ngai maloba yango nafandaki mpe nalelaki mpe nayokaki mawa mwa mikolo mpe nakilaki bilei mpe nabondelaki liboso na Nzambe na lola. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Nalobaki ete Yawe Nzambe na lola, Nzambe monene mpe na nsomo, ye oyo akolendisa kondimana mpe boboto epai na bango bakolinga ye mpe ba oyo bakotosa malako na ye. Aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ba oyo balingaka yo pe babatelaka po ezali malako na yo. Vamos voltar no 13. Tozongi na Néhémie chapitre 13. 10. Verset 10. Também soube que os quinhões de levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido
cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos 12. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Nasosolaki pe ete makabo na balewi mapesamelaki bango te bongo balewi mpe bayembi ba oyo bazalaki kosala mosala basili kokima moto na moto na elanga na ye nawelanaki na mikolo ngai ete mpo na nini ndako na Nzambe etikami nayanganisaki bango mpe natiaki bango na bisika na bango bongo Yuda mobimba bayeisaki ndambo na jomi na masango pe na vinyo pe na mafuta epai na bibombelo. Amém. Onde que nós lemos hoje epai totangi lelo é Neemias. ezali mokanda Nehemi. Quem é Neemias? Nehemi azalaki nani? Os que estavam ao decorrer da semana bandeko bazalaki na biso kati na mposo ouviram quem é Neemias. bayokaki ntina ya nani Nehemi azalaki. Então, quem é Neemias? Nehemi azalaki nani? Primeiramente, Israel foi dividido. eloko ya yambo Israele ekabwanaki. Israel Israele e Judá. pe eteni mosusu Yuda. Israel foi levado na escravidão. Israele ememamaki na bowumbu. A parte de Israel. eteni ya Israele E a parte de Judá pe eteni ya Yuda. foram 70 anos em Babilônia e voltaram mais depois de 70 anos. nde bakendeki na bowumbu na Babilona na bambula tuku sambo pe nsima ya tuku sambo kosila bazongaki lisusu na Yuda. Então, a parte de Israel foram levados para esse povo que se chama os assírios, eles levaram e não voltaram mais. eteni na Israele ememamaki na bowumbu na mboko babengaka Siri pe bakendeki na Siri kuna bazongaki lisusu te. Mas a parte de Judá, nzoka eteni ya Yuda eles foram 70 anos na Babilônia, no rei Nabucodonosor, mas depois voltaram. bango bato na Yuda bamimamaki na bowumbu na Babilono na eleko ya mokonzi Nabucodonosor pe kati na bambula tuku sambo nde nsima na yango bakokaki kozonga lisusu na mabele ya Yuda. Então, Judá é esse que chamamos na Bíblia os judeus, onde que Jesus estava. Yuda nde yango Biblia ebengaka bayuda epai wapi Yesu azalaki. E por isso, geralmente, só falamos Judá. Utilizamos, quando Jesus estava na terra, utilizamos aquela parte do nome de Judá, em vez de Israel. Nde na mobimba nde tolobelaka bayuda ntango Yesu azalaki kuna na Yuda. Na esika ete toloba Israel tokoma kaka Yuda. Porque o país de Israel foi dividido depois de Salomão em dois. O Israele ekabwamaki na biteni mibale nsima ya mokonzi Solomo. O reino de Israel, onde era Acabe e Elias o profeta, e o reino de Judá. Bokonzi ya Israele nde wapi epai mokonzi azalaki Alaba to Akabe na epai Eliya nde azalaki mosakoli, kasi na eteni mosusu nde ezalaki Yuda. Na parte de Israel, eteni ya Israele havia reis, havia também profeta. ezalaki na bakonzi, ezalaki mpe na mosakoli. Capital era Samaria. Nde engumba mokonzi ezalaki Samaria. Na parte de Judá, kasi na ngambo ya Yuda, reino de Judá, bokonzi ya Yuda, havia também profetas, ezalaki mpe na basakoli. havia também reis. ezalaki mpe na bakonzi.
o país Israel foi dividido dessa forma. Israele na tina na mboka ekabwanaki na lolengo boye. O reino de Israel e o reino de Judá. Ngambo moko bokonzi ya Israele, ngambo mosusu bokonzi ya Yuda. Uns estavam no lado norte, Bayike bazalaki na eteni ya likolo to na nord. Israele, capital Samaria, ngumba mokonzi Samaria. E outro estava na parte do sul. Pe eteni mosusu ezalaki na eteni oyo ya se. Reino de Judá, bokonzi ya Yuda, com capital Jerusalém. Na ngumba bokonzi Jerusaleme. Quer dizer, de uma forma breve, na elobela mokuse, a parte norte recebeu o nome de Israel. Quer dizer, Israel estava em norte. Em uma outra linguagem, Israel de norte. Eteni ya likolo yango nde memaki kombo ya Israele. E a parte sul é Israel do sul, mas eles mudaram de nome, meteram Judá, capital Jerusalém. Ape eteni oyangele tope ya se kuna nde ezalaki Israele ya se. Nde ebengamaki na eteni ya Yuda na engumba mokonzi Jerusaleme. Então, a parte do norte siko eteni ya likolo foi levados pelos povos assírios, foram, se espalharam. Memamaki na bato na Siri nde kendaki vena na buumbo. A parte do sul, siko eteni oyangele Judá, Yuda, os judeus, Yuda, foram levados por outro povo que da Babilônia com Nabucodonosor e foram 70 anos na Babilônia. Bamemamaki na bato ekolo mosusu, ekolo yango kombo nango ezalaki Babilone epai wapi Nabucodonosor ye azalaki mokonzi. Siko kokenda oyo bakendaki na Babilone na boumbu, bango bakendaki kosala kuna bambula tuku sambo. E naquela parte de Judá, no sul, onde se encontrava o templo de Jerusalém. Nde ezalaki na ngambo wana ya ngele to Israeli ya se nde epai wapi tempelo ekutamaki ya kotongama na Yerusalemu. Agora Jerusalém foi cercado com uma grande muralha. Pe Yerusalemu nguma mokonzi etongamaki na bitutu ya milai penza. Alguém não pode entrar à toa no Jerusalém porque era considerado como cidade santa. Moto songolo mopaya kwa kokota na loyenge te na enkata engumba Yerusalemu po Yerusalemu etangamaki engumba ya bosanto. Grande muralha e grande portão. Bitutu ya minene ya milai pe ekuke ya monene penza. Que se fechava cada sábado. O ezalaki kokangema mposo na mposo. Então, quando Nabucodonosor vem naquela parte sul, tango Nabucodonosor ayesiko na Israel oya se, destruiu o templo, apandi penza tempelo, levou os judeus até na Babilônia, amemi bayuda tina mboka ne Babilone, e fizeram lá 70 anos. Pe bayuda basalaki kuna bambula tuku sambo. De acordo com o prazo que Deus determinou. Kolandela ntango oyo Nzambe akatelaki bango. Naquele grupo, na eteni wana bato, o Daniel profeta estava lá. Daniel mosakola azalaki kuna. Meshach, Draga, Abednego. Era ainda jovem. Bazalaki na bilenge. E foram levados até no cativeiro na Babilônia. Pe bamemamaki na boumbu ti kuna na mboka Babilônia. Babilônia era grande potência mundial, como hoje Estados Unidos, mas ela agora mandava mesmo no mundo. Babilone ezalaki mboka penza ya nguya mingi koleka na ntango na bango nde pela moko topesa ndakisa lelo États-Unis. Joka bango kuna na Babilone mokonzi wana Nabucodonosor azalaki penda kokonza bamboka ebele na mokongo na ye. Ele mesmo mandava e o mundo inteiro lhe pagava tipo dízimo, né? Mas impostos. Ande ye azalaki kokamba bamboka nyonso wana pe bazalaki kofuta ye oyo ezalaki penda ba mpaku. Então aconteceu que dois reis se uniram para atacar o rei de Babilônia. Nde esalamaki boni bokonzi to babokonzi mibale sanganaki mpona kaka kokandela penza bokonzi oyo ya Babilone.
o rei de Perse mokonzi ya Perse e o rei de Síria. na oyo ya Syrie. Não, de Mede e de Perse. A Mede Perse. Quer dizer, Sírio e Dário. Ah, donc mokonzi Darius. O nome deles. Bakombo na bango Syrie na Darius. Então atacaram a Babilônia e ganharam. Bakanaki penda Babilônia pe balongaki yango. E assim que começaram a mandar Dário ficar lá no Babilônia e Sírio voltou e Sírio começou a mandar o mundo inteiro. A Darius ye azongai kuna Babilônia konza. Atikalaki na Babilônia pe Syrie yenda zai ko kamba bamboka nyoso. Então Sírios agora tomou o império. O império significa o mundo inteiro e daí decretou que bom, Israel Judá pode voltar no país dele. De Assyris yende atikali kokamba kokonza bamboka nyoso bazwaki ekateli koloba ete Yuda esengelaki ezonga na mboka na ye. Ele diz: Deus me mandou para o templo que Nabucodonosor destruiu para ser mais levantado. Nzambe ya yebisaki bango nzambe alobi na nga ete bayuda esengelaki bazonga na mabele na bango mpona kotonga lisusu tempelo oyo bapanzaki. E assim que eles e judeus voltaram na mboka na bango po moto amei bango na bowumbu ezalaki mokonzi Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha morrido. Nabucodonosor na ntango wana asili kokufa. O filho dele, o neto dele que foi no lugar dele, ele que foi atacado pelo rei Sírio e Dário. Koko na ye watiraki na esika yende oyo bakendaki kokandela na Darius ne ana Assyris. Le mataram e tiraram o império. Babomaki ye pe babotolaki bokonzi yango. Então Sírio disse: epa, Israel agora estão livres, volta no vosso país, que é Israel do Sul, quer dizer, Judá. De Assyris alobaki ete Israel e Yuda bozana bonsomi bozonga na mboka na bino. E daí que voltaram no país dele. De kuna ba Yuda bazonga na mabele na bango para construir o templo e ficar lá, sair do cativeiro. Ona kotonga lisusu tempelo pe ko zala kuna ko bima pena na bumbu. Então eles, os judeus, voltaram. Oye bango Israel acetou ba Yuda bazongaki. E quando voltaram, ezongaki bango. A primeira coisa iloko ayambo era que a primeira coisa era iloko liboso ezalaki nini? A primeira coisa era para construir o templo. E logo a liboso ezalaki ya kotonga tempelo. Construir o templo. Tongaki tempelo. Foi levantado. E tudo a tempelo etongamaki. Mas uma coisa ficou: não construir a muralha de Jerusalém. Kasi eloko moko etikalaki nano. Bango bayuda batongaki bitutu ya Yerusalem te. Não construíram isso. Não temos tempo de ler essas coisas todas. Em casa, se quiser ler o livro de Esdras, a partir do capítulo 1, vai ver essa história do rei sírio, quando diz que Israel para voltar para ir reconstruir o templo abatido, o câncer destruído, e começaram a construir. Aquela história está no Esdras, não é no Neemias, no Esdras. Toza na tango te mpona kotangela bino lisolo nyonso ndenge elekaki kasi makambo tozoloba na ndako nsima ya kosilisa koteya tala yango na mokanda egela to na ekombo mosusu Esdras okotala yango na mokapo ya liboso nyonso tanga nde komona epai wapi Assuerus mokonzi apesaki ndingisa epai na bayuda bakwa kozonga na mabele na bango mpo batonga lisusu tempelo. Não, Assuerus não, Sírio. Assírio. Ele que ficou no império, o mundo. Assírio, bolimbisa, Assírio ele mtatikala ki na empire wana pona kokonza mokili mobimba. Aleluia. Então, os judeus voltaram. Ayuda bazonga ki construíram o templo. Batonga ki tempelo. Pode ler no livro de Esdras, antes de Neemias. Quando é Egela, tu como Esdras, Yambo Neemias. Mas Jerusalém era uma grande cidade, uma cidade santa. Ninguém pode entrar à toa só assim. Não, é cidade santa, cidade de Deus. Zoka Jerusalém ezalaki mbumba mokonzi ya monene epai wapi mopaya nyonso kokokota kuna te ndenge alingi mpo etangamaki engumba mokonzi santo. Então, não reconstruíram.
Et tonga makina nutena bitutu. Agora, Neemias era judeu também, Boye Nehemia yepa zalaki moyuda. mas ele não voltou. Kasi Nehemia azongaki nanu te. Não voltou no país, Azongaki na mboka te. porque Neemias estava no trabalho, estava a servir o rei. Po Nehemia azalaki na Babilone na mosala pene ya mokonzi. Servo fiel, servo bem amado do rei, não podia voltar. Nehemia azalaki mowumbu songolo penda ya sembo epai na mokonzi nde akoki kozonga nanu te. Estava a trabalhar no rei, Azalaki kosala na ndako ya mokonzi. então é aquele rei que substituiu o rei de Babilônia, que estava mandar o império. Nde mokonzi Sirie mutatikalaki na esika ya mokonzi ya Babilone nde azali kokonza empire nyonso wana. Mas nessa época aqui era já o rei Artaxerxes. Kasi na epoke oyo azalaki mokonzi kombo ezalaki Artaxerxes. Sírio morreu, foi. Agora essa aqui, na época do rei Artaxerxes, o nome dele. Asiria akufaki me oyo azwaki esika nde ezalaki mokonzi Artaxerxes kombo na ye. É onde nós lemos hoje no Neemias 1. Nde kuna epai totangi lelo na Nehemie chapitre 1. Neemi está dizendo que estava no capital, nomeada, quer dizer, a cidade capital nomeada Susa. Nehemia awa zoloba ete azalaki na engumba mokonzi epai wapi kombo ezalaki Susana. Ele estava a servir o rei, Ye azalaki kosalela mokonzi. mas sempre perguntava no país dele como que está se passar, o que é. Kasi Nehemia azalaki na momesano ya kotuna basango ya bandeko na ye batikaki na Yuda na ntango amoni bato songo bauti na Yuda bake na Babilone azalaki ntango nyonso kotuna bango basango ya bandeko na ye nini ezali kuna baza boni baza malamu to boni. Um de seus irmãos, Anani, viajou onde está Neemias, de Judá para lá. Moko ya moyuda na kombo Anani asali mobembo akendeki kuna Para algumas pessoas também. na baike ya bato. Boa ocasião de perguntar a vida de como é. Nde Nehemia asepelaki pene be oyo pene eza libaku malamu ya kotuna boni kuna botiki bango Como os irmãos aí? bandeko baza boni kuna. Como a cidade? Bolobi nini engumba botiki E aqueles velhos aí que quando houve guerra não saíram, fica como aí? siko bampaka wana bamutamutu bakolo wana oyo bakimaki ntango etumba ezalaki sikoyo botiki bango boni. Neemias deixa só. Nehemia tika na yo Tá perguntando a muralha de Jerusalém? ozotuna biso bitutu ya Yerusalemu Até hoje. tikino lelo Bem destruída. babukanisa yango mpena malamu. Mas não levantaram. Ekoko batombola yango te tika Que vai levantar? nani yango akotombola yango Bem destruída. ebukanisama malamu Portão. ebongo ekuke ya monene Portão? ozotuna ekuke baniefuna. Ai, isso chocou bastante. Neemias. ezokisaki mingi motema Nehemia. Mas Neemias não podia mexer porque está ao serviço do rei. Nehemia akokaki kolongwa nanu na maboko ya mokonzi te mpo azalaki nanu kosala ye mosala. Não pode viajar. akoki kosala mobembo te. Está ao serviço de um grande rei que manda o mundo, Artaxerxes. akutami mpenza na maboko ya mokonzi monene oyo akonzaka mokili mobima na nkombo ya Artaxerxes. Naquele momento, o Ciro já morreu. mpo na ntango wana Sirisi akufa. Bom trabalhador, os reis gostam muito dessa Neemias. Nehemi azalaki mosali ya sembo liboso ya mokonzi mpe mokonzi azalaki kolinge mingi Qual é mpenza. esse rei que vai deixar Neemias? mokonzi nini oyo alingaka Nehemia tike kaka wenze asala mobembo nani? Estava lá, quer dizer, filho fiel, bom trabalhador. Nehemi azalaki wana mwana sembo mowumbu ya sembo. Mas Neemias ouviu uma notícia, para ele uma má notícia. nzoka Nehemi koyoka basango ya bandeko batikalaki epai na ye ezalaki sango malamu te. Começou a orar, começou a jejuar. akomaki kobondela mpe kokila bilei. Ele tem que ir mesmo lá. esengelaki akende mpenza kuna. Tem que encorajar os irmãos. esengelaki akembisa bandeko bayuda. Começou as orações, abandi mabondeli, começou a jejuar, abandi kokila bilei, a chorar. kolela.
Vamos ler versículo 4. Tokotanga verset 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eyokaki ngai maloba yango nafandaki mpe nalelaki mpe nayokaki mawa mwa mikolo mpe nakilaki bilei mpe nabondelaki liboso na Nzambe nalola. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Nalobaki ete ye Yahweh Nzambe nalola, Nzambe monene mpe na somo, ye oyo akolendisaka kondima na mpe boboto epai na bango bakolinga ye mpe ba oyo bakotosa malako na ye. Começava a chorar, Bandai kolela, sentando no chão, ya kofanda na se, pensando nos irmãos ali, okaniselaka bandeko bayuda batikalaki kuna na Jerusalém. Yerusaleme ngumba. Estava a chorar, Azai kolela, estava a jejuar, azai kokila bilei, estava a orar. mpe kobondela. Qual é o problema dele? Likambo ya Nehemi ezalaki nini? O problema dele Likambo ya Nehemi jejuar a Deus azali kokila bilei epai ya Nzambe quando vai pedir a permissão que o rei lhe deixa livre. ete mokolo akosenga epai na mokonzi ete atikela ye mpo asala mobembo nde esimba. Irmão, Bandeko, isso não quer dizer que quando você torna um grande homem, não pode jejuar mais, não pode orar mais. elobi te ke soki lobilobi okomi moto monene obosani kobondela obosani kokila bilei te. Irmão militar, Bandeko basoda não é que porque você agora é general, ezali te lokola yo lelo okomi général agora não pode orar mais. Quem que disse yo isso? okoki kobondela esu. Nani alobi no bongo? Quem que disse? Nani alobi na yo? Quem que disse que você é ministro Nani aloba ete yo ministre não pode orar mais? okoki kobondela lisusu te? Não, não, não. Te. Começar a jejuar, a orar. Neemias, como é que A o bom preocupação dela- de Neemias é que quando vai pedir a permissão, o o rei lhe libertar. Porque era difícil libertar um tal grande trabalhador pode ir, pode fugir, vou perder. Não, era difícil. E depois, a falta dele, era grande falta. motungisami ya Nehemia oyo azalaki kobondelela Nzambe mpe kokilila bilei ezalaki mpo ete mokolo akosenga permission epai na mokonzi ya Tarshishi mpo ete akende kotala bandeko na Israeli mpo ete bapimela ye te bakangele motema te mpo kozalaka ye mosali oyo ya boboto ya malamu. Mokonzi nini bakoki kondima ete apesa ntango asala mobembo bakoki jamais kotika mpo ete simba malamu esengelaki abondela Nzambe ete alembisa motema mokonzi. Não é fácil. Eza pete te Começar a jejuar. nakokila bilei Orar. bondela. Oh, o rei de vive diferente esse Neemias. Mokonzi atala elongi ya Nehemia azalaki ndenge azalaka liboso te Até de servir. azosala mosala A pessoa que está me servindo, tipo, não está mais contente. kasi moto azosalanga mosala lokola aza na esengo te. O que se passa? Nini yango Neemias, Nehemi? o que se passa então? Nini na yo Estás triste esse dia? oza mama mikolo boye É que é, hein? nini Fala aí. loba nano? Ah, rei, é difícil. Não, fala. eza pasi loba kaka Qual é o teu problema? Fala. likambo eza nini loba Diz, alobi ali no país, kuna na mboka na ngai os irmãos, bandeko na ngai a muralha bitutu ya Yerusaleme destruída até hoje. uta bapanza yango ti lelo Portão, não vale a pena. ekufu tina koloba eza te mokonzi A miséria. bongo mpasi ekota. Então, o que é que você quer? Siko Nehemia olingi nasalelo nini? Eu queria mesmo chegar lá, ver, visitar os irmãos, les encorajar, ver o que é que falta, depois posso voltar. Na sepeleki nano nasala mobembo nakende kotala bango nayeba soki baza boni nini ezozanga soki nabongisi nsima nazongi. Então, disse, tá bom, Nde mokonzi abi nayoki yo pode preparar.
mibongisa vou te dar gente para te acompanhar, nakopesa bato batambola na elongo vou dar ordem aí em todo lugar para a tua segurança. nakopesa ndingisa na babisika nyonso mpona koyeba kobatelo malamu. Vai e faz o que pode fazer. Kenda pe sala nyonso okosepela kosala. E assim que Neemias viajou, nde na boye Nehemi asalaki mobembo na ye. não havia avião naquele momento, na ntango wana bampepo ezalaki te, só saíram muito mais tarde. e bampepo ebimekaka nsima na O ntango barco, o masuwa carro, o joquet, balokalo ezalaki te, só muito mais tarde. kaka eyaki kobima nyonso Só na havia nsima na ntango. camelos, bakamela bazalaki te, só havia camelos kaka bakamela bolimbisa Cavalos. kuna bampunda naqueles tempos. na bantango wana. Então Neemias veio, Nehemi aye chegou akomi até Judá. e na Yuda. Quando chegou, Komaki ye kuna o mãe perguntou como assim, como? atuni bandeko na ye boza boni awa nini ezoleka malamu awa te, E a muralha, como? ebongo bitutu ya engumba mokonzi Aqui mesmo está mal. awa penda Nehemia nyonso ezalanga mabe na mabe. Tem os inimigos aqui, está nos chateando bastante. Mutu banguna abazoa kokana biso ntango nyonso. Então, ele disse, vamos começar o trabalho, tem aqui comigo, coração do rei, ninguém vai nos mexer aqui. Bon, tozobanda musala nazwi ndingisa mokonzi eza pena na papier na loboko na moto moko te abaotumisa biso lisusu awa. É daí que iniciaram a trabalhar Nde kuna babandaki misala e até que fizeram levantar a muralha de Jerusalém. ati kino kuna bakoki kotombola bitutu ya engumba mokonzi Yerusaleme. Então, fez lá 52 dias, Nde Nehemia awumelaki kuna mikolo tuku mitano na mibale to 52 jours. mas ele trabalhador tinha que voltar mais. Kasi Nehemia azalaki mowumbu ya bato ya mokonzi esengelaki azonga lisusu. Então, organizaram o templo, Babongisaki tempelo, meteram as ofertas, bazongisaki começaram a dar serviço, dízimos, ofrande na ofertas, badine, meteram lá os servos de Deus, batiaki basala nzambe wana, colocaram, batelemisaki moko na moko haja esika na culto, ye que haja louvores, ete mayanga ni ezonga masanjolo ezonga. e assim Neemias voltou. Nde na nsima Nehemia akoki kozonga. Onde ele foi, Epai akendeki começou a pensar mais. akomi lisusu kokanisa. Diz, não, vou pedir mais autorização no rei para ir ver mais os irmãos que deixei aí atrás. Akanisaki na motema ete te esengeli asenga lisusu ndenge esala mokonzi nakoka kozonga nani tala so bandeko natikaki na nsima. Felizmente, o chefe lhe autorizou mais. Esengo ezalaki mpo ete mokonzi apesaki lisusu ndingisa. Então ele voltou, Azongaki disse, vou visitar o templo. nde alobi nakokende kotala tempelo. Foi lá no templo, Akoti na tempelo atali no som de batuque, ata makelele ya mbunda ezali te. no tempo de David, o rei. Nzoka na eleko ya mokonzi Dawidi. David colocou 24 grupos de coro. Dawidi atelemisaki ba groupe 24 mobimba. 24 horas, 24 grupos. Etalisi ete 24 groupes. Quer dizer, eles cantavam 24 horas sobre 24. Bango bazalaki koyemba kolemba te. São 24 sur 24. Pe bazalaki 24 groupes. 24 dirigentes. Ba dirigeant 24. 24 grupos. 24 coral. Quer dizer, qualquer hora você irá no templo e encontra um grupo a cantar, a louvar o Senhor. Ngonga nyonso okoma na tempelo okuta pena coral ezoyemba kosanjola nkolo. Quer dizer, não há hora que você pode dizer que vou lá, mas não vou encontrar ninguém. Cada vez há. Ezalaki na ntango te yo koloba te nakenda na tempelo ntango so na okuta coral te te soko oke okuta coral ezoyemba. Então Neemias foi. Nehemia ake na tempelo Tá ficando vazio aí. amonaka penda eloko te. Vai lá, Akoma wana vem lá um sobrinho aí de um sacerdote está lá. amonaka mwana nkazi Tobija. ya nganga nzambe aye wana na komba Tobija. Como assim? Mais nini oyo esala Vai lá nos quartos das ofertas. akende kuna na basuku epa babombaka bamakabo. Não está a ver ofertas, Amoni ata likabo moko te. nem dízimos. Eza moko na zomi te.
As coisas que ele está vendo lá no templo babiloko azali komona kuna na tempelo são coisas particulares. eza biloko ya mutu moko songolo. Essas coisas, esses móveis são de quem? Sikoa tuni ba mobile oyo ba meuble oyo ya nani? É daquele moço que anda lá. Ote ya mwana mobali oyo azalaka awa. Quem é? Tobija. Wana Tobija. Ela manda fora essas coisas. Tala abimisa biloko na sikoyo libanda. Como é? O templo de Deus agora para particulares a morar. Tempelo ya Nzambe ekomi ndako ya mutu songolo ya kofana ye. Foi nos mais velhos. Aqui na bambuta muntu. Os magistrados. Bazuzi. Mas o que é que se passa aqui então? Siko nini ezo lekawa finalement? Não, o povo não quer mais das ofertas, nem dízimo. Libota Nzambe alingi kofuta moko na zomi pe makabote. Então, crise entrou. De crise penza kokauka ekoti. É por isso que os levitas fora se embora, bakimaki na bango po ete bamilukela. Fazer pelo menos lavra para sustentar as famílias. Ata bilanga mpona koyeba kosunga mabota na bango. Nzoka boye. Não se pode. Ekoki kosalama boye te. Vocês também mais velhos também estão vendo essas coisas mesmo. Bino pena bambuta muntu. Moni biloko bolobi biloko te botiki bango bakende. Não. É Tobias, não quer te ver, mas sai fora. Olha, leva as tuas coisas fora. Tobias, na linha subomono awante. Kamata biloko na yo, bima, kende su wapi. As câmaras que estão aqui é para ofertas de dízimos. Basuko yo batonga awa na lopango eza pona kotia bamoko na zompe makabo. Foi seguir eles. Le alandi bango, os levitas. Lewi. Les consolar. Não, mas quando nós não estamos a trabalhar aí com fome, não há nada aí agora. Não, vem. Ouviram, voltaram. E falou no povo, começa volta a dar dízimo, oferta aqui. Neemi a pameli libota pesi bango toli koloba ete bozonga kopesa moko na zompe makabo ala tempelo. E assim que eles voltaram a dar dízimo, ofertas e colocaram mais pessoas, organizaram mais a igreja, o templo e Neemias assim que voltou mais no trabalho dele. Azongisaki alimakat na templo, atelmisaki moko na moko nesika na epe sima na yango Neemias azongaki na mosala na Babilônia. Aleluia. O que é muito chocante aqui. Siko eloko ezokisaki mingi to ezokisa bato mitema awa. Aqui no Neemias 1. Awa na Neemi 1. Neemias não é qualquer pessoa. Neemias azalaki n'importe qui te. É grande homem. Azalaki moto monene. Falava com o rei. Azalaki kosolola monoko na mokonzi. O rei dos reis. Mokonzi ya bakonzi. Que mandava o mundo inteiro. Azalaki kokonza mokili mobimba. Ele falava com ela. Era grande homem. Basta só dizer que eu ando a servir o rei dos reis, mesmo se for rei, vai te tremer. Basta se apresentar só. Neemias se apresentar. Ezali bosa mokonzi ya mboka mosusu te ngazaka mokonzi ya ndako mokonzi ya Tarshish mokonzi wana amano lenga. Aonde que no mundo inteiro naquela época, aonde que Neemias irá, basta só se apresentar que eu ando a servir o rei até Tarshish. Essa aqui será bem recebido. Bisika nyoso Neemias kwa kokende na ntango wana soka se présenter ngana zali mokonzi na ndako ya mokonzi Tarshish okomona mbala moko akozala bien reçu. Bem recebido. Bako yambe pena na boboto. Essa aqui, cuidado. Bokeba na moto. Asala ndaka mokonzi aje na secret nyoso keba. Cuidado. Oyo pena. Se você le mexer aqui vai ter problema. So bomoni mokonzi makonzi. So mekika usima mokonzi mokonzi. Mas esse tal homem, kasi moto ango só ouvir que aí tá mal. Ayoka kikaka kuna na Yuda makambo eza malamu te. Começou a chorar. Abandi kolela. Começou a jejuar. Abandi kokila bilei. Começou a orar. Abandi kosambela. Começou a falar a Deus. Abandi koloba na Nzambe. Deus. Nzambe. Pensa nos que te ama. Kanisela bato balingaka yo. Pensa. Kanisela bango.
E puis hoje estamos a falar sobre sustentar com amor. Yango nde lelo etindi biso tolobela ntina na koyeba kosunga mosala nzambe na bolingo. O amor da pátria. Bolingo ya mboka to ya ekolo. O amor de Deus. Bolingo ya nzambe. O amor da igreja. Bolingo ya eclésia. O amor dos irmãos. Bolingo ya bandeko. O amor do serviço divino. Bolingo ya mosala ya nzambe. Fez que Neemias não aguentou. Nde esalaki ete Nehemia akokaki kotikala kaka na Babiloni te. Embora que ele estava vivendo bem. Atako ye azalaki kobika na niekese. Estava vivendo muito bem. Azalaki kobika penza na esengo nyonso. Quem é que vai mexer em Neemias? Nani yango akosimba Nehemia? Quem? Nani? Mesmo se ele cometer na cidade, qual a polícia que vai mexer? Atako Nehemia asali libunga kati de ngumba epai ya azalaki policier nini awa kosimba ye. Era bom. Ye azalaki penza malamu. Mas tinha muito amor de Deus. Kasi nzoka Nehemia azalaki akotondisama mingi na bolingo ya nzambe. Esse amor Bolingo oyo que fez tudo que ele fez. Nesse- Estamos a falar a partir da quinta-feira tudo que estamos a ler e o amor a Deus que fez ele fazer isso. bolingo oyo yango nesalaki ete makambo tobandi kotanga uta mokolo minei ti ndenge tokomi kotanga yango lelo yango nesalaki ete asala makambo nyonso. Irmão, Bandeko, você se não tem amor Ndeko, verdadeiro a Deus, ndeko soki oza na bolingo ya solo te epai na nzambe nunca vai sustentar a obra de Deus. okotikalaka kosoutenir mosala nzambe te. Tem que ter primeiramente amor. Eloko ya yambo zala nanu na bolingo. Como posso sustentar a obra de Deus? Ndenge nini nasengeli kosungela mosala nzambe? A primeira resposta Eyano ya liboso tem que ter amor. esengeli ozala na bolingo. Muito amor Bolingo pende fuluka a Deus. epai na nzambe. Muito amor na igreja de Deus. Bolingo pende fuluka na eklesia ya nzambe. Sem amor, Kozala na bolingo não vais conseguir. okokoka te. Muito amor. Bolingo efuluka. Que Deus para ti, que vai ficar número 1 de tudo. Epai na yo moto akozala moto ayambo na nyonso nde kozala nzambe. É assim que você vai conseguir. Nde boye okokoka. Olha, Tala os que gostam muito de desporto, o desporto. omoni bato balingaka mingi masano. Você sabe, esses jogadores ganham quanto? Boyebi bato basalaka masano ya ndembo bazwaka boni lokola lifuta na bango. Esse é o Ronaldo. Pergunta só. Tunaka salaire za combien? Vai estranhar o salário que eles ganham. Okosutuka koyoka motango ya misolo bango bazwaka. Esses Messi, Messi e outros. na ba misusu. Vai estranhar. Okoskamwa São bem sustentados. bazalaka bien soutenu. Aqueles que gostam muito Na bato de desporto. bato balinga mingi masano. Olha, impor a boa de dinheiro. Batiaka misolo ebele. O amor puxa a sustentar aquela coisa que você ama. Bolingo oyo zakona motema pona eloko songolo ekotindika yo osala bolamu na eloko wana. Seja na política. Eza na bato ya politiki. Se você é de UNITA, do MPLA, do FNLA, Casa E, se você tem muito amor, o que vai seguir, se tiver dinheiro, vai sustentar também. Soki yo oza moto ya MPLA, moto ya UNITA, moto ya FNLA, moto ya Casa C, na misolo okosopa ngo pena pona parti lo kende. Basta só dizer que queremos construir uma casa. Eu vou dar um dom. Soki kaka bato ya parti lo babito lingi to tonga ndako songolo me misolo eza na te ngana kopesa likabo. Isso é automático. Ezalaka eloko oyo tikotak. Mesmo no lar. Ezala na foyer na ndako. Se você gosta demasiado da tua mulher, Soko lingaka mwasi no mingi penza. ganha 1 milhão. Eke na salaire noto lifuta na yo zwaka 1 million. Olha, Tala
Même si cet homme disait que comment ça me donne 20 000, vous allez dire, bon, t'as bien, vous allez donner même 50, même 5. Ata ko mwasi na yo na baposa na ye ya nzoto akosengo 20 000 kwanza yo oloba na opeso kasi olie opesa 20 koma su 20 te koma 50 pesa Liama de ban. o olinga ke mingi Mais si vous êtes dans Liama. kasi oyo olinga rete Oh. Bah, si vous êtes, comment ça donne 20 000 pour mês? soki kaka oyoki ye kosenga pesa nga 20 000 chaque mois mpona baposa nzoto na nga Você ganha 1 million, hein? yo ganya 1 million Mas aquele 20 para ti vai pesar muito. sikoyo 20 wana po pesa ngo kaka ekomelo pena kilo Oh não, mas sim, eu sei, mas espera aí, né? Olha a boa desculpa. ote 20 000 yango osengi nayebi na ngai fana peso mais zelano tala badisiki Chega a vir no mês, oh não, você também espera, oh, espera. ouais kokita mwasi asengoli loboko yo pe ozelaka te olingi kotungisa mopwani É falta de amor que faz. eza nini esalaka boye kozanga bolingo ya mwasi na yo Uma pessoa que quer comprar uma viatura, moto so balingi kosomba motuka olha, se ele gosta muito da viatura, soki asepelaka mingi na motuka yango mesmo se for caro, vai só fazer sair dinheiro. Se tiver, soki aza na misolo akobimisa kaka yango gosta dessa marca. mpo alingaka mingi lolenge ya motuka wana O amor puxa a sustentar de uma forma automática. bolingo etindikaka moto asala eloko songolo tikotaki na oyo ezaka mposa na Você com amor não fica tranquilo. yo na bolingo okokaka maboko te Vai querer fazer alguma okolingo coisa. osala mosala songolo É assim que você vai ver essas igrejas católicas, judeias. nde yango esalaka etomona lingoba mupe ezala misusu wana bazali misolo ebele O amor que faz. eza bolingo ya bato wana nde esalaka bongo Como posso sustentar a obra de Deus? lolenge nini nasungela mosala nzambe Pergunta, resposta. eyano Quando vai sustentar, faz isso com amor. ntango yo kosunga mosala nzambe sunga yango na bolingo Tem que gostar mesmo. esengeli osepelaka na yango Gostar mesmo de Deus. Gostar da igreja. Gostar do serviço divino, como Neemias. kosepelaka na nzambe kosepelaka na mosala nzambe lokola Nehemi Ninguém mandou Neemias. moto moko atindikaki Nehemia te Neemias não recebeu uma carta, não. Nehemia ayambaki mokanda te Oh, vem aqui nada. awa biso pena pasi eloko te Ele próprio, ye com amor na da de Deus. bolingo ya nzambe Diz, ai, abi não vou conseguir trabalhar mais. nakokoka kosala mosala Se não ir lá fazer soki alguma coisa. nake kuna te kosala eloko songolo Se você tem muito amor, soki oza na bolingo etondana pena meke isso será automático. ekozala tikotaka bakotindika yo te Essa dúvida que você tem de pagar dízimo é falta de amor que faz. omoni duti wana ozalaka no ya kofuta moko na zomi ezalaka kozanga bolingo Bom, eu sei que você não vai acreditar. Né? nayebi nanga bie yo kondima ngo te Eu não gosto de Deus. Não gostas sim. nga mpenza nalinga nzambe te olingaka ye te Gostas da tua maneira, mas não é na maneira de Deus. olingaka nzambe na marke na yo me na lolenge nzambe amonelaka te Na tua visão, me moneli na yo tens amor. ozalaka Mas neti na visão de Deus, me na lolenge ya bonzambe não tens. oza nango te Porque na visão de Deus, amar é outra coisa. mpo na emoneli ya nzambe kolinga ye eza eloko mosusu Mori na cruz por ti, que fazes tu por mim. Tá vendo? Amar de Deus é essa. Mori na cruz por ti. Perdi a minha vida por ti. nakufaki na ekulusu mpo na yo Mori na cruz por ti, que fazes tu por mim. Essa é a maneira que Deus gosta de alguém. Ele se entrega completo. Até se ele vai morrer por causa de ti. yango nde lolenge nzambe amonelaka soki olingaka mpenza ye soki mpenza ezosenga okufa mpo na ye okosala yango João capítulo 13, Jean chapitre 13 versículo 34 e 35. verset 34 et 35
Jean chapitre 13, Jean, chapitre 13, 34 e 35. 34, 35. Jean chapitre 13, Jean, chapitre 13, 34 e 35. 34, 35. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Najali kopesa bino lilako na sika ete bolinganaka lokola ngai nalingi bino. Como? Lolenge nini? Novo mandamento vos deu, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Najali kopesa bino lilako na sika ete bolinganaka lokola ngai nalingi bino. Da maneira que eu vos amei. Da maneira que eu vos amei. Na lolenge oyo ngai Yesu nalingelaka bino. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Na bongo bato yonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai soko bojalani na bolingo. Quer dizer, amor é amor na maneira que Deus da visão de Deus. Bolingo yango oyo ezali kolobama awa ezali bolingo na emoneli ya Nzambe. Na visão de Deus, amar significa se sacrificar por outro. Vamos falar isso nos dias vindouros. Na emoneli ya Nzambe bolingo elakisi komikaba pona mozalani. Se for perder dinheiro, vai perder. Se for morrer, vai morrer por causa dessa pessoa. Isso se chama na linguagem de Deus amar. Okoma misolono yoso sila okosala ngo. Tope kosenga ite okufa pona ndekona okosala ngo kondima. Yango ne babengaka bolingo. Deixamos aí nesse ponto que vamos falar isso nos dias vindouros. Le point entre parenthèses micromico ya tokosongela kulobanga. Vamos dar exemplo de uma pessoa que amou Deus. Tokopesa ndakisa ya moto songolo oyo alingaki Nzambe. Essa pessoa é Abraão. Moto yango kombo na ye Abrahama. Abraão amou Deus. Alingaki Nzambe. Da maneira de Deus. Na lolenge ya emoneli ya Nzambe. Não é da nossa maneira. O homem tem a sua maneira de amar. Na marca na ya kolingela. Não anda vendo na rua. Todo mundo te amo, te amo, te amo. Esse não é. A pessoa que você ama, quando vai cometer, não quer mais. Moto ango oyo lingaka. So asali yo libunga ale olingi suko mona ite. Tá vendo a maneira? Moni suko mona ya mutu. Temos aqui outro exemplo, uma pessoa que amou Deus. Toza na ndakisa ya moto songola lingaki Nzambe. Genèse 22. Genèse 22. Abraão, Deus lhe chamou. Pona balayama Nzambe abengaki. Sai. Alobina e bima. Onde você está? E pai iozali. Irá num sítio. Okokenda na isika songolo. Sem discussão, Abraão foi. Abalayama aswana kite na pete abimia kei. Vamos ler aqui Genèse 22. Tokotanga en Genèse 22. Abraão. Abalayama. Aqui no Genèse 22. No Genèse chapitre 22. Deus está dizendo a Abraão de dar o seu filho. Sara não tinha filho. Alcançou esse filho Isaac na velhice. Depois de uma promessa de Deus. Sima ya elaka ya Nzambe. Na velhice. Na konuna. Esse filho era o único filho da Sara, também não haverá mais outro, é filho único. Azalaki mwana likinda epai na Sala, pe Sala akobota ne lisusu te ye kaka wana.
no regime de Deus, no sistema de Deus, naquela altura, na lolenge ya nzambe na eleko wana, naquele tempo não havia igrejas. na eleko wana ba masanga basambele ezalaki te. Não havia igrejas para ir orar, para O église po bato bangende kogumbamela nzambe, kosanjola nzambe. Quando alguém quer adorar, Ntango moto alingi kogumbamela nzambe, tem que levar animal e queimar, sengela mema nyama pe atumba yango, cortar, akatakata yango, matar, aboma, o sangue vai derramar makila ekosopana, e o fumo vai subir. milinga ekobuta. E Deus fica contente Nzambe soka yoki sola sepeli naquele sacrifício. na mbeka wana okopesa. E foi o sistema desde o tempo de Adão e Eva com Abel. Ezalaki lolenge oyo nzambe azali kosala na boyoka na Adam na Eve. Mas naquele dia, Kasi mokolo wana Deus está dizendo: nzambe alobi Abraão, abalayama vai me fazer um sacrifício, okopesa ngai Adoração. mbeka ya kogumbamela, uma oferta de adoração. okopesa ngai mbeka ya Ah, bon? kogumbamela. O ya solo Ok? malamu. Escuta, Yoka eu não falei para ir me buscar de mal aí. natindi yo te kozwela ngai nyama, Eu quero o teu filho único, Isaac. nalingi mbeka ya mwana no moko alikinda Isaka. Eu não sei, se fosse um de nós aqui, seria como? nayebi te mpe na mitunaka so ezalaka moko na biso lelo elinga ozala ndenge nini, Eu não sei. nayebi te. Se fosse eu, Lucinho, eu não sei. Soki ezalanga lusingama nayebi te, Se fosse você, não sei. so ezalaka yo nayebi te. Sara não tinha filhos. Sala azali kobota te, Alcançou filho, aye kobota mwana ngo Isaac, com muita dificuldade, na ebele bankokoso com uma promessa. na elaka kutu. É um caso especial. Ezali likambo moko ya ye moko kaka. Não é que depois disso vai ter filhos, não. Eza teke nsima ya Isaka nde akobota lisu bana te, Não. Acabou. asukeli wana Filho único. mwana ya likinda. Agora Deus está dizendo: Nde siko nzambe alobi Abraão vai dar sacrifício, mas o sacrifício que eu quero é esse filho. ba abrayama yo kopesa ngai mbeka, kasi mbeka nga nalingi pesa nga mwana oyo ya yo ya likinda. Como é que você vai levantar a faca? Sikoyo ekobanda na ndenge nini otombola mbeli, Como é que você vai pôr aqui no pescoço do filho ekobanda ndenge nini yo ochuba mbeli na kingo ya mwana para agradar a Deus? po sepelisa nzambe. Isso não é pouca coisa. Eza eloko ya pete te, Mas Abraão fez isso. kasi abrayama asalaki yango. Foi, Akei levantou faca atomboli mbeli e quer pe alingi achuba, dar sacrifício a Deus. Quer ofertar a Deus. alingi Quer. achuba na mbeka ya nzambe po abonzela yango nzambe. Ei! Hey! 22, 22 9. verset 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deteu no altar em cima da lenha. Wana ekomaki bango na esika elobelaki nzambe ye, abalayama atongaki etumbelo wana pe atandaki nkoni pe akangaki mwana na ye na nkamba pe alalisaki ye na etumbelo na likolo na nkoni. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Bongo abalayama asembolaki loboko na ye mpe akamataki mbeli pona koboma mwana na ye. 11. 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Kasi mwanje na nzambe alobelaki ye longwa na likolo ete abalayama abalayama pe ye alobaki ete nazali awa. 12. 12. Então ele disse: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho único.
ye alobaki ete tia loboko na yo na mwana te pe sala likambo na ye te mpo ete sikawa na yebi ete obangi nzambe mpo ete oboyi kopesa mwana na yo te mwana na yo na likinda. 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, 16, disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deverás te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Mwanje na Yahweh alobaki na balaya mambala na mibale longwa na likolo ete Yahweh alobi ete nasili kokata ndai na nkombo na ngai mpenza mpo ete osili kosala oyo pe oboyi kopesa mwana na yo te mwana na yo na likinda na kopambola yo solo pe na kofulukisa bana na yo lokola miyoto na likolo pe lokola jelo na libongo na mai bana na yo bakobotola bikuke na bayini na bango. Quer me dar mesmo teu filho? Ondimi pena kopesa nga mwana ali na mbeka. Ok. Tomei apontamento sobre isso. Na komi na tina nango. Vou te abençoar de uma forma. Na kopambolo no lolenge moko. Até teus filhos. Vão se multiplicar tipo estrela, tipo areia. Bako zala ebele lokola minzoto na mapata. Essa é a benção que recebeu. Yango mapambolo ya balayama azwaki. Afinal, Zoka. O que Abraão fez oyo Abraham asalaki era imagem de uma coisa vindoura. Ezalaki elilingi ya likambo ya mikolomiko ya. João 3,16. Jean 3,16. Afinal era imagem de uma coisa e muitíssimo importante. Zoka ezalaki elilingi ya likambo ya mikolomiko ya. Se ele negasse, devia estragar tudo. Soka balayama aboyaka ne makambo de beba. Se ele negasse, devia estragar tudo aí. Bebisa makambo de sokuna. João 3,16. Jean 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Boyete Nzambe alingaki mokili na motindo boyete apesi mwana na ye na likinda ete moto na moto oyo akondima ye abebisama te kasi ete ajala na bomoi na seko. Esse ato de aceitar dar o Filho único, afinal tem significado. O significado dele, Deus gostou muito do mundo que cedeu o seu Filho único. Likambo oyo ya kopimela Nzambe te mwana ne se moko likinda. Nzoka ezalaki na ntina mingi na mikolomiko ye epai wapi Nzambe na bolingo na ye na ntina na mokili nde apesaki mpe mwana Yesu Kristo na likinda mpo akufela biso. 1 João 3,16. 1 Jean 3,16. 1 João 3,16. 1 Jean 3,16. Falamos de João 3,16, agora 1 João. Tolobelaki na ntina na Jean chapitre 3 verset 16. Sikoy komi 1 João no fim. 1 Nasuka avant Gide 3,16. 1 Jean 3,16. Está escrito assim. Mama boye. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Tosili koyeba bolingo nampo oyo ete ye wana asopaki bomoi na ye mpo na biso ekoki mpe na biso ete tosopa bomoi na biso mpo na bandeko. Afinal, o que Abraão fez é um ato de amor, significa amor. Nzoka likambo abalaya masalaki ezali kotalisa likambo ya bolingo. Amou muito Deus. Alingaki mingi Nzambe.
queria dar todo o seu coração que seu filho único. Alingaki apesa nzambe motema ne mobimba. Motema ne manani mwana se moko alikinda. Só Kaka moko. Se ele matar, Sara não terá mais outro. Sara akobota lisusu mwana te. Agora, Sikoyo. esse tipo de pessoa que ama Deus dessa forma, Lolenge ya moto aboyo alingaka nzambe lolenge yo. esse tipo de pessoa que está a amar Deus nesse nível, nesse grau, de dar até o filho único. Botala molai ya moto kolinga nzambe. Na isika ite pesa nzambe mwana ne semo kwa likinda. Nesse nível. Na molai yo alikambo. Essa pessoa sem Deus de pedir dízimo. Essa pessoa pode falhar. Est-ce que motabosho nzambe alobiete afuta moko na zobe? Akoboya. Me dá dízimo. Pesa moko na zobe. É fácil para ele. Eza pete. Teu filho queria dar dízimo. Utu mwana alingaki apese para na bo moko na zobe ezani. É que? Ezani. Para Abraão é que? E pai ya Balama moko na zobe ezani. Alguém que queria dar filho. Moto alingaki andi. Me dá oferta. Se oloba pesa na makabo. Até vai rir. Que é? Se você perguntar a Abraão, irmão Abraão, você anda a dar dízimo oferta? Que é? Vai te rir aqui. É só mesmo dízimo que está falando? É só mesmo dízimo? Olha, eu queria dar o meu filho. Só dízimo? Quer dizer, o grau de amor essa pessoa tem a Deus. Dízimo não é nada. Vamos ver isso no Gênesis 14. Vai ver como que ele deu dízimo com toda facilidade. Toda facilidade. E nós andamos a falar que é o nosso pai da fé. Segue esse exemplo então. Gênesis 14. Genèse 14. Vamos ler 17. Após voltar Abraão de ferir Quedoamer, os reis que estava com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Nansima na kojonga na balayama esiraki ye ko bebisa Kedoloamele pe bakonzi bazalaki na ye mokonzi na Sodomo abimaki kojoana na ye na esika na libulu na Sawe tina na yango ete lobwaku na mokonzi. O restante vamos falar isso que é quinta-feira. Terça-feira. Abraão foi, ouviu que o seu sobrinho, lhe levaram no cativeiro, houve uma guerra aí, disse, eles estão brincando comigo. Como pessoas, vamos lá. Aonde? Naquele lado, tem que aprender a ter os reis. O que é de Sodoma e Gomorra? Vamos lá. Ganhou a batalha. Allez, vamos voltar. Das coisas que vocês tiraram. Tá aqui. O gado está onde? Cabras estão onde? Começaram a voltar. Os reis ficaram contentes. Gênesis 14. 18. Verset 18. Melchisedeque, rei de Salem, esse é Deus já. Trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Oyoyo, Ezanzambende. Malikisedeke, mokonzi na Saleme, abimisaki lipa na vino. Yajalaki nganga na Nzambe, oyo alekili kolo. Muito contente Deus no céu, disse:
vou ir abraçar esse meu filho David, Abraão. Nzambe na likolo asepeli habite sengela kende penza na zala elongo pena na Abraham na big sena mitumbo. Trouxe pão e vinho. Memeli para vino. Que tipifica a Santa Ceia. Oui, la qui c'est lambo. Que tipifica festa de boda. Oui, talisi il fête ya mobali na mwasa libala. Depois de vencer aqui na terra, si bakolonga na mokili, temos que ir lá. Singeto kende kuna. 19. Abençoou ele. Abraão disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Apambola ki abalayama pe alobaki ete tika ete abalayama pambola mana Nzambe oyo alikili likolo mozalisi na likolo mpe na mokili. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Tika ete Nzambe oyo alikili likolo asanjolama oyo apesi bayini na ye na maboko na yo. Quem que entregou? Nani apesaki abalayama bayini na ye na maboko? Deus. Nzambe. Abraão reconheceu que essa guerra, se eu ganhei, é Deus. Abraão sosoni koyeba etena itumba sosona na longi mutalongi singe Nzambe. Essa guerra aqui. Etumba oyo. Eu, Abraão, não sou militar. Aí Abraão azaka soldate. Ele não é militar. Abraão azaki soldate. Ele tinha exército aonde? E azaki na mampinga wapi? Aonde? Wapi? Nem rei. Azaki pe mokonzi. Nem general. Azaki generalité. Foi combater generais, ganhou. Kende ki pena kubunisa ba general pa longi bango. Depois Deus apareceu. Sima Nzamba bimi. Disse: ele que fez essa vitória. Yende motapesi ngai elonga oyo. Mas você, irmão, não reconhece. Não reconhece que afinal é Deus que faz onde, na maneira que você está hoje. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Disse: se eu ganhei, é meu Deus que fez isso. Eu não sou militar, não sou general, não estou ninguém. Vou ganhar assim como ele. Toma teu dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e bens ficarão contigo. Abraão, olha, as coisas eu não necessito. O que quero são meus homens. Vamos embora. Fica com toda a riqueza. Boko dia Sodomo alobi na balama. Abalama. Nazana posa babilo kote bumengo nyoso nga linga batu na ngai zongisela nga bango nyoso tikana nango. Mas Abraão lhe respondeu, levantando a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci a Abraão. Abalaya majongisa kiete nasiri ko simbanda yepai na Yahweh Nzambe oyo aleki likolo ojalisi na likolo mpe na mokili ete nakokamata eloko te na yango ejali na yo ata ndambo na buzi te soko singa na sapato te na ntina ete yo okoloba te ete ngai na yeisi abalaya mojui. Nada quero para mim, não quero nada, senão que os rapazes comeram a parte que toca aos homens, Aner, Escol, Maré, que fora comigo, esses que tomem o seu quinhão. Ngai nakokamata eloko te bobele yango esili bana na ngai kolia mpe likabo na bato oyo bakendaki na ngai elongo Aneli pe esekoli pe mamele bango bakokamata makabo na bango. Não quis receber riqueza. Abraham aboyi kozwa bomengo ya mokonzi ya Sodoma. Mas deu dízimo ao Senhor. Kasi afuti moko na zomi pai na nkolo. Visse isso. Omoni yango? Dízimo. Moko na zomi. Por que ele deu isso? Pona nini Abraham apesaki moko na zomi? Ele falou: alobi awa
No versículo 20. Na verset 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus adversários nas tuas mãos. Tika ete nzambe oyo aleki likolo asanjolama oyo apesi bayini na ye na maboko na yo. Quer dizer, essa guerra aqui, afinal, Deus que fez isso. Etumba oyo ndoka mutu abundi ezaki nzambe. Afinal, havia apoio de Deus aqui. Nzoka letumbango lisungi ya nzambe ezalaki awa. Ele não sabia. Alguém estava lutando só assim, mas isso que nós lemos no Malaquias 3 ontem. Deus diz: me dá só os dízimos e vão ver as bênçãos que eu, Deus, vamos fazer. Afinal, se eu fiz negócio, esse Deus que está me ajudar. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor do Exército, senão vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei os devoradores. Boyeisa li kabo mobimba na jomi kati na ndako na ebombelo ete bilei bizala na ndako na ngai yawe na bibilo alobi ete meka ngai sasa ipi na yango soko na kojipuela bino maninisa na lola te kosopela bino lipamboli kino esika ekojanga mpona bino ete ebebisa mbuma na mabele na Deus diz: entrega os dízimos e vai ver, eu vou entrar em cena, vou te abençoar e vou ameaçar os vossos adversários. Nzamba bifutaka moko na nzo oyeba kobatela biloko na bino na ntina ete mitsopi elia yango te mpe na kobundisa banguna na bino. Abraham abi nzoka essa vitória final, alguém estava aqui. Então essa pessoa merece. Toma a tua parte. Dízimo é a parte do Senhor. Dízimo, irmão, não tem o dinheiro. Irmão, o dízimo não tem o dinheiro. Não esquece, nunca esquece isso até que Jesus virá. Se você ama Deus, você não terá problema para meter a parte que é dele. Até é pouco. Ele que devia ter 9%. Você fica com 1%. Por quê? Se ele te retirar a saúde, nem vai conseguir a vender. Olha, se ele cruzar os braços, você, o diabo vai fazer coisas, não vai conseguir fazer negócios. Começa a ler só história de Job para entender melhor o que Deus faz. Quando Abraão estava a batalhar, Deus não estava lá. Só lutou, papa ganhou. Depois alguém apareceu. Ele que me fez. Se você tem dinheiro hoje, irmão, ele tem que ter amor. Amor significa para acabar, põe a Deus em primeiro lugar. Se sacrificar e pôr Deus em primeiro lugar. Vamos continuar isso terça-feira. Vamos falar sobre o sacrifício. Quando você ama Deus, isso produz o sacrifício. E vai lhe pôr um primeiro lugar. O teu problema, irmão, o dízimo não está no primeiro lugar.
Você anda dar dízimo quando você quiser. Yo pesa mo na zomi soko lingi. Quando quiser. Soko lingi. Quer dar ou não quer dar, você que vai mandar. O pesa te yo to tinda. Não é assim. Eza bongo te. Quando você termina a batalha, Tango yo sisi ko bunda. o trabalho, Mo sisi mo sala. Abraão disse, primeira pessoa é Deus todo. Bota liboso eza nzambe. Kamata eteni na yo. Mas tu, Casio, primeira pessoa, é tua mãe que está lá. Mama naza na mboka. Está errado. Oh, eza bongo te. Tá errado. O kwei libunga. Primeira coisa, Eloko liboso. não é construir a tua casa, Eza não. kotonga ndako na ote. Dízimo aí. Moko na zomi nanu ya batu. O amor, quando você diz amor, significa é sacrifício. Tango balobaka bolingo. Bolingo elakisi mi pesa na mbeka. Vamos falar isso terça-feira. Tolobango wa mibale. Que Deus abençoe Zamba muito. pambola bino mingi. Pode orar onde você está. Weko bondele bisika buzali. Terça é 15 horas.